Olá, querido irmão, querida irmã, tudo bem com você? Tenho uma pergunta para fazer para você. O que você entende por a marca da besta? Na sua opinião, o que seria isso? Você tem algum argumento? Você tem alguma certeza sobre isso? O que você entendeu na Bíblia? O que isso quer dizer? O que isso significa? Tem um vídeo aqui muito interessante que o pastor Rodrigo Silva traz uma explicação sobre o assunto. O que você acha? Assista o vídeo e veja se você concorda com isso. Deixe aqui nos seus comentários. Desde já eu peço seu like, que você compartilhe e curte esse vídeo. E se inscreva no canal também, viu? Vamos lá ver o vídeo. Besta é uma falsificação do selo de Deus. Então a pergunta que eu faço é: o que a marca da besta está falsificando? Essa pergunta para mim é chave. Em termos hermenêuticos de interpretação bíblica, é importantíssimo eu saber o que a marca da besta está falsificando para eu identificá-la. Senão eu vou cair aí num achismo tremendo. Eu vou ilustrar e você vai entender. Vamos novamente fazer aquele exercício de imaginação do futuro. Imaginem que hoje alguém escreveu um texto assim: a Polícia Federal apreendeu várias caixas de Rolex falsificados. Havia vários Rolex falsificados. E a partir disso, o governo federal demandou que qualquer comerciante que vender um Rolex falsificado será multado e, no caso de reincidência, será preso. Tudo bem na minha frase, não é? O texto que eu construí aqui do Rolex falsificado ficou claro para você. Ok. Agora imagine que daqui a 2000 anos, é um exercício de futurologia, daqui a 2000 anos esse texto seja traduzido em forma de Bíblia para uma outra cultura. Aí as pessoas vão tentar falar assim: o que era o Rolex falsificado? Aí alguns vão falar: o Rolex falsificado deve ser um computador. O outro vai falar: não, o Rolex falsificado deve ser um perfume. O outro vai dizer: o Rolex falsificado deve ser uma cama, um móvel. O outro vai dizer: não, o Rolex falsificado deve ser um cigarro falsificado. O outro vai dizer: o Rolex falsificado deve ser um carimbo. Há várias opiniões sobre o que é um Rolex falsificado. Agora, se eu tiver, através de um exercício arqueológico, a condição de voltar contextualmente ao século XXI, eu descobrirei que Rolex é marca de relógio. Relógio. Se o Rolex é marca de relógio, então eu já tenho alguma eliminação aqui. Rolex não é computador. Não existe computadores Rolex. Rolex não é cigarro. Não existe cigarro da marca Rolex. Rolex não é móvel. Não é cama, mesa, banho. Também não é. O Rolex é única e exclusivamente uma marca de relógio. Então, se eu tenho Rolex falso, só pode ser relógio falso. Não pode ser computador falso. Concorda comigo? Este mesmo exercício eu vou aplicar à marca da besta. Se a marca da besta é a falsificação de algo que Deus deu, então eu tenho que descobrir qual é esse algo que Deus deu, aí eu saberei o que é a marca da besta. E qual que é esse algo que Deus deu? Vamos ao Antigo Testamento. E para responder isso, eu vou mostrar para você esse objeto aqui, ó. Quem conhece o judaísmo, quem conhece cultura judaica ou já esteve em Israel, já viu isso aqui, ó. Esse é um mezuzá. O que é um mezuzá? O mezuzá é um elemento que o judeu tinha ordenado por Deus a ser colocado nas portas de sua casa, e até hoje os judeus fazem isso. Eles colocam o mezuzá meio torto aqui. Aqui você tem a letra Shin em hebraico, vou falar o significado dela daqui a pouco. E aqui dentro você olha que o mezuzá é oco, tá vendo? Olha, ele tem essa abertura aqui. Por quê? Há várias porções da Torá, da lei de Deus, do livro do Deuteronômio, que são colocadas aqui dentro. Deuteronômio é uma palavra grega que significa deuteros nomos, a repetição da lei de Deus, porque no Deuteronômio Moisés repete os estatutos, a lei que Deus deu para os judeus. E especialmente o cerne da lei, o resumo da lei, que é o Shema Israel. E você tem aqui o Shem
que tem outros significados também, mas um deles é o de Shema Israel, ouve, ó Israel. Eu vou ler para você isso no Antigo Testamento. Lembra que eu falei que o Apocalipse não faz citações diretas ao Antigo Testamento, mas faz muitas alusões a ele. E quando nós vamos ao livro de Deuteronômio, no capítulo 6 de Deuteronômio, nós vamos ler Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Olha o que Deus ordenou aqui. Escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Esta frase, escute, Israel, o Senhor seu Deus é o único Deus, era praticamente assim, é até hoje no judaísmo, pode perguntar isso para qualquer judeu, é o resumo, o suprassumo da identidade judaica. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então, esse resumo aqui resume também a lei. Olha o que diz aqui no capítulo 5, traz os 10 mandamentos. Olha que interessante, no capítulo 5 do Deuteronômio você tem os 10 mandamentos. Aí Moisés se torna o mediador do povo e o capítulo 6 fala o grande mandamento. O grande mandamento não é que os outros são inferiores. O grande mandamento é aquele que dá o suprassumo da lei. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, aí continua, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. É interessante que na época de Jesus, como nós vemos nos desafios das escolas de Shammai e Hillel, duas escolas rabínicas daquela época, muitos jovens desafiavam os seus professores, pelo menos temos 2 casos, pedindo que eles resumissem a lei e os profetas enquanto ele ficava numa posição assim, levantando a perna como se fosse fazendo 4. Um professor mandou o aluno embora e falou que era impossível resumir a lei, o outro resumiu. Jesus também recebeu alguém que perguntou isso para ele, Senhor, qual que é o grande mandamento? O que resume a lei? Jesus repetiu justamente Deuteronômio capítulo 6. Jesus falou, amar o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força ou entendimento, e amar o seu próximo como a si mesmo. Aqui eu já começo a destrinchar a lei, porque fala, amar o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. Alguns traduzem, com todo o seu entendimento. A força, a mão. O trabalho, o entendimento, a mente. E vamos continuar o texto. Estas palavras, diz o Deuteronômio, que hoje lhe ordeno, estarão em seu coração. Em seu coração. Você as inculcará a seus filhos, e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Também deve amarrá-las como sinal na sua mão, e elas serão por frontal entre os olhos. Você as escreverá em umbrais da sua casa e nas suas portas. Você as escreverá. Está vendo o mezuzá? Por isso que eles resumem. E colocará no umbral de sua porta. Mas o texto não falou só do mezuzá. Falou também que eles deveriam colocá-la por frontal entre os olhos e na mão. O judeu entende que é a mão esquerda porque fala do coração, é a mão do coração. E se você for hoje a Israel, você vai ver muito essa cena. É muito simples. Se você colocar no Google aí, escrever Tefilim, com N no final, Tefilim, você vai ver muitos judeus orando no Kotel, que os ocidentais chamam de Muro das Lamentações, mas o judeu chama de Kotel. O judeu orando no Kotel, o judeu religioso, com uma tira de couro preta aqui no braço, e uma caixinha que ele coloca aqui, e a tira amarra aqui na mão, e aqui uma outra caixinha entre os olhos, preta, e com um shim na frente, o mesmo shim aqui também na frente da caixinha. Essa caixinha é chamada em hebraico de tefilim, e em grego de filactério. Esse tefilim ou filactério é o resumo da lei. O mesmo resumo da lei que eles colocam na mezuzá, eles colocam também nessa caixinha e eles ficam orando ali. Baruch haba Adonai Eloheinu melech, que assim começa quase todas as orações judaicas. Baruch haba Adonai Eloheinu melech, bendito seja o Senhor. Senhor, o nosso Deus. Bendito seja o Senhor, nosso Deus. Ele sempre começa a oração assim. E ele fica com aquela caixinha ali, apertando e orando, e aqui por frontal entre os olhos.
Deus deu essa regra. E na época de Jesus, nós sabemos que os judeus já usavam essas caixinhas na testa. Eu não sei se elas eram pretas, como as do judaísmo de hoje, mas a prova arqueológica que essas caixinhas eram usadas é que entre os manuscritos do Mar Morto em Qumran, eles encontraram tefilim do primeiro século. Então, na época de Jesus, os judeus religiosos usavam essa caixinha assim. Ou seja, os leitores do Apocalipse primários, os primeiros a receber essa mensagem, muitos deles eram judeus ou oriundos de famílias judias. Eles conheciam essa prática judaica de ter a lei por frontal entre os olhos e na mão direita. Então, certamente, aqueles que leram esta ou ouviram pela primeira vez esta passagem do Apocalipse, a besta vai colocar um sinal na testa ou na mão direita, eles lembraram do tefilim. Lembra o que eu fiz da comparação do Rolex falsificado? Rolex falsificado não pode ser uísque falsificado. Rolex falsificado não pode ser computador falsificado, nem celular falsificado. Rolex falsificado só pode ser relógio falsificado. A marca da besta é a falsificação do tefilim. Por isso que ela parece, mas tem uns detalhes que ela diverge. Lembra da comparação também que eu fiz da bolsa Louis Vuitton, da 25 de março comparado com a bolsa lá da Champs-Élysées? Perdão. Ela parece em quase todos os detalhes, mas na costura o especialista vê que tem uma diferença. A coloração da bolsa não é exatamente a mesma e o material é inferior. O tefilim que a besta vai emplacar em todas as pessoas, ele é na mão direita. É quase semelhante, mas não exatamente igual. Então, com isso, eu sou obrigado a entender que a marca da besta será uma lei de Deus que será colocada, muito parecida com os 10 mandamentos, mas ligeiramente diferente. E a prova que a marca da besta só pode ser algo aludido aos mandamentos, aos 10 mandamentos, está no próprio Apocalipse. O capítulo 13 tem, antes dele e depois dele, praticamente a mesma frase que diz assim. Olha como termina o capítulo 12, iminentemente antes de começar o capítulo 13. Ele diz assim: o dragão ficou irado contra a mulher e foi travar guerra contra o restante da descendência dela, ou seja, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Apocalipse capítulo 12, versículo 17. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Aí começa a besta. Aí sabe como é que termina o capítulo da marca da besta? Olha no capítulo 14, fechando esse escopo aqui. Diz assim, Apocalipse capítulo 14, versículo 12. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então a marca dos que vão resistir à besta é colocada imediatamente antes e quase imediatamente depois do capítulo 13. A marca dos que vão resistir ao sinal da besta é justamente os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. E antes que você me pergunte quais são os mandamentos de Deus, que alguém pode falar, não, mas os mandamentos de Jesus são apenas para amar a Deus e ao próximo. Quando Jesus falou para amar a Deus e ao próximo, ele não estava dando um mandamento no lugar dos 10 mandamentos. Lembre, essa frase de Jesus, a lei depende de amar a Deus e ao próximo, é um resumo dos 10 mandamentos, não uma substituição deles. Se você olhar os 4 primeiros mandamentos do decálogo dos 10 mandamentos, são mandamentos relacionados a Deus. Não terás outros deuses diante de mim, não levará o nome do Senhor teu Deus em vão, não fará imagem de escultura, lembra do Shabat para santificar. São obrigações do ser humano para com Deus. Os outros 6 mandamentos são obrigações do ser humano para com seu próximo. Honrar pai e mãe, não matar, não adulterar, não cobiçar o que é do seu semelhante.
Percebeu? A primeira tábua dos 10 mandamentos se resume no que Jesus falou, amar a Deus sobre todas as coisas. A segunda parte dos 10 mandamentos se resume na continuação do que Jesus falou, e ao próximo como a você mesmo. Jesus não deu esses mandamentos para substituir o decálogo, mas para resumi-lo, porque o decálogo só serve se for obedecido por amor. Outro detalhe, em Apocalipse, capítulo 12, capítulo 11, quando vai abrir todo esse cenário que envolve o dragão, a primeira besta e a segunda besta, o cenário do Apocalipse começa assim, olha, Apocalipse 11, versículo 19. Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu e foi vista a arca da aliança no seu santuário. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e chuva de granizo. Em que parte do Antigo Testamento sobrevieram no mesmo momento relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande chuva de granizo? A que o Apocalipse está aludindo aqui? Ao momento em que Deus entregou a lei para Moisés no Monte Sinai. E no início o verso já dizia, abriu-se o santuário de Deus, que se encontra no céu. Na terra tinha um santuário que era uma cópia do santuário celestial. E nesse santuário da terra, você tinha o que ali no lugar santíssimo? A Arca da Aliança. E o que ficava dentro da Arca da Aliança? Os 10 mandamentos. Então, meus amigos, independente do que escreveram Calvino, Santo Agostinho de Hipona, Santo Tomás de Aquino, Ellen White, Lutero, Adam Clarke, qualquer autor que eu pudesse imaginar, eu, com muita honestidade intelectual, você pode discordar de mim e eu respeito a sua discordância, mas com muita honestidade intelectual, vendo o contexto da época arqueológico e como ele me ilustra esse texto aqui, eu só posso concluir que a marca da besta será uma afronta aos 10 mandamentos da lei de Deus. Então fique atento. A única coisa que eu peço a você é fique atento. Qualquer proposta de governo que não afronte a lei de Deus ou aos mandamentos de Deus, como bom cidadão, eu tenho que obedecer. Devolver meus impostos, ser um bom cidadão, ter civilidade, dar o exemplo de cidadania. Mas se qualquer governo de qualquer país, ou mesmo o governo mundial que já está se desenhando aí, e não é teoria da conspiração não, tem muita gente política de conhecimento falando do planejamento de uma moeda única, de um governo único, de uma legislação única, de uma economia global. Qualquer proposta que afrontar qualquer um dos 10 mandamentos, o meu apelo a você, fique do lado de Deus. Mesmo que isso custe o seu emprego, mesmo que você não possa comprar ou vender, porque você não vai se render ao sistema, porque somente nesta fidelidade é que você receberá o sinal de Deus sobre a sua fronte e não a marca da besta sobre a sua fronte. Tá certo? Sem fanatismo, sem sensacionalismo, sem modismo de a marca da besta é computador, a marca da besta é inteligência artificial, a marca da besta é o Bill Gates, a marca da besta é a Apple. A marca da besta, para mim, é uma afronta que será feita num governo mundial contra os 10 mandamentos de Deus. Ponto. Eu não tenho como fugir disso. Agora, e você? O que pensa de tudo isso? Não sei a sua opinião. Gostaria até de vê-la aqui nos comentários, desde que seja dada com muito respeito, é claro. Mas um apelo eu acho que eu posso fazer a você, mesmo que você discorde da minha interpretação. O apelo é o seguinte: ainda que caia aos céus, seja fiel ao Cordeiro. É isto o que importa. O resto é comentário. Que Deus abençoe você e sua vida. Um grande abraço. Então é isso. Desde já agradeço a sua audiência, a sua compreensão. Peço aqui o seu like, se inscreva no canal, curte, compartilha para que cheguem mais pessoas. E o nosso objetivo aqui é levar a palavra de Deus, pregar o Evangelho, usar as ferramentas cabíveis. E essa ferramenta, a internet, pode ser uma bênção, usada de forma certa, de forma certeira. Amém? Conto com vocês.